Senhor Jesus, Mestre amado, com alegria que estamos de volta a esta instituição, nossa casa de trabalho espiritual, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para mais uma oportunidade para estudarmos o texto extraordinário de Moisés, Gênesis, à luz do Espiritismo, adotando aquele estilo minucioso, carinhosamente chamado aqui em Belo Horizonte de miudinho, e que nós vamos conjugando os conceitos espíritas com as questões do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, com os textos, os versículos, as palavras, buscando extrair um entendimento que nos auxilie no processo de evolução, ajudando-nos a nos tornarmos melhores a cada dia no cenário terreno. Nós pedimos a Ti o amparo, a inspiração, para que o entendimento flua com naturalidade, que a Tua luz se faça presente através dos nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações, para que o estudo seja proveitoso para nós encarnados e para os desencarnados que nos honram com a sua presença. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo, livro de Gênesis, de Moisés, capítulo 6, a partir do versículo 13, cujo entendimento iniciamos na semana passada. Boa noite. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Muito bem, nós começamos a estudar esse versículo 13, semana passada. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O primeiro ponto aí desse versículo, nós começamos a estudar na semana passada. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo. E nós temos trabalhamos na semana passada falando desse fim. Nós temos aqui na Terra o fim, chegando no fim do ciclo de expiações e provas e início da regeneração. Então, esse processo de transição que
transição, que tem se tornado até um chavão aí no nosso movimento espírita, transição planetária, que tomou até uma certa conotação muito mística, é um processo de transição de um estado moral. Não tem nada de místico envolvendo esse processo e nem vai ocorrer derrogação das leis da natureza. Como muitas vezes apregou e apregoaram no passado, médiuns que falaram de eventos que talvez vão acontecer, se acontecerem, vão acontecer daqui a muitos milhares de anos, porque um evento muito propalado aí, eu lembro na década de 80, 90, se falava muito disso, da verticalização do eixo da Terra. Se acontecer um evento súbito de verticalização do eixo da Terra, é um evento de extinção em massa. Porque para ter uma verticalização do eixo da Terra tem que ter algo muito catastrófico acontecendo na Terra, como a colisão de um asteroide. E a colisão de um asteroide é um evento de destruição em massa. O evento que extinguiu os dinossauros da Terra, todos os dinossauros que não voavam foram extintos, foi a queda de um asteroide na península de Yucatán, Chicxulub. Um evento de proporções arrasadoras que não alterou o eixo de inclinação da Terra nem em 1 milímetro. Com uma pancada. E quando a gente atira uma pedra na parede, por exemplo, o que acontece ali no ponto de contato? É uma onda de choque e, consequentemente, de calor. Evidentemente que, conforme for a consistência da parede, a pedra vai só fazer um arranhão, certo? Então, quando um asteroide dessas proporções choca com a Terra, a onda de choque se alastra por todo o globo, vai haver ejeção de material para a atmosfera, uma onda de calor desencadeia derretimento de rochas, derretimento de estruturas físicas que tem ali, e depois vem um período chamado de inverno, porque a atmosfera fica repleta de cinza vulcânica, como se fosse cinza vulcânica. Então, se o evento da extinção do dinossauro não alterou em nada a inclinação, para algo atingir a Terra a tal ponto que vai verticalizar o eixo, é um evento muito pior do que foi da extinção do dinossauro. Provavelmente vai extinguir toda a vida. Mas esse eixo ele tem uma tendência natural a verticalizar ou não? Tem, porque a Terra ela cambaleia que nem cambaleia como um peão, né? Pode ser que com o tempo, pode ser que com o tempo isso pare. Vai verticalizando. Pode ser. Bilhões de anos. Pode ser. Escrita. Porque ele inclinou por causa do choque de 2 planetas lá nos primórdios da formação da Terra. Inclinou. Então, para desinclinar de uma forma abrupta, tem que ser um evento semelhante. Ou terremotos também que alteram de tal forma
as placas tectônicas que pode haver uma alteração, mas mesmo assim seria um evento de destruição em massa, de extinção em massa, para fazer um efeito de verticalização do efeito. Então é uma situação que nós temos que andar com a ciência, entendeu? Andar com a ciência. Se for acontecer um evento dessa natureza, no curto prazo, depende disso. Agora, sempre tem aqueles que acreditam na derrogação da lei da natureza, certo? Que não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Então é preciso... Esse fim aqui é o fim de uma era. Fim de uma era. E vai se dar pela sucessão das gerações. Nada de extraordinário. As gerações vão se substituindo. Mas é um processo lento. É um processo lento. Se quem está aqui na Terra hoje, na faixa aí dos 50 anos, mais de 50 anos, em 2057, vai estar com mais de 80. Quem tem 50. Quem tem um pouquinho mais de 50 como eu, provavelmente nem vou estar aqui mais em 2057. Certo? Então essa turma não vai estar aqui, mas os filhos dessa turma estarão. Eles receberam a educação desses elementos. Eles vão permanecer na Terra influenciando. Então é preciso ter muita paciência, muita calma com isso. Não é desanimar ninguém. Certo? A Terra tem muitos problemas morais graves. Os evidentes e os que não são evidentes. Para nós acharmos que em 2057 vai estar tudo resolvido. Não vai. Não vai. Certo? Eu assisti uma palestra também que ele fala que está longe da regeneração. Está longe. Acho que a melhor conduta é se olhar para si próprio. Qual que é a distância da regeneração? A gente já tem as propostas, né? O Luiz Kardec, que é um homem de bem, um espírito de bem. Você tem a própria escala espírita, né? Que vai definir aqui o que é um bom espírito, né? Aí o que eu tenho? Eu acho que assim fica mais... Tem um parâmetro ali para se comparar, né? As três categorias dos espíritos, a gente, quem é honesto, vai saber em que faixa ele está. Não é isso? Porque na sociedade nós temos diversos problemas. Por exemplo, um pouquinho melhor do que hoje, né? Nossa sociedade tem vários problemas. Só no campo da desonestidade, tem grandes empresas aí que roubam energia elétrica. Lá no Rio de Janeiro tem Põe culpa nas favelas. Lá no Rio de Janeiro tinha uma ligação, um cara abastecendo o carrão dele elétrico com um gato no poste. Não se preocupa se alguém está vendo, não. Não, é fácil rir. Isso é só uma coisa que eu estou falando. Não vou falar mais coisa aqui para a vibração não cair. É melhor não, que eu já fiquei... Basta assistir o jornal, às vezes o jornal, 1 hora por dia, para vermos os problemas. Então, daqui até 2057, vai tudo uma maravilha. Vai se dar de indivíduo, né? Essa regeneração vai se dar... É do indivíduo. Indivíduo? Até que... Aí você regenerou, beleza, vai vendo a substituição dos indivíduos, aqueles que vão saindo, vão chegando os melhores. Sim. Até que vai chegar um dia lá na frente, que toda a massa vai estar depurada. Sim. Quando não tiver mais nenhum elemento mau
na sociedade, aí a Terra vai estar na era da felicidade, que é regeneração. Segundo o conceito espírita, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, regeneração é mundo feliz. Segundo o conceito espírita, que é o último parágrafo do item 19, capítulo 3, da Muitas Moradas, progressão dos mundos. Ele há chegado, né, o orbe terreno, este mundo há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á de planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. É o mundo da regeneração. E eu estava pensando também, por exemplo, não dá para pensar em mundo regenerado, só falar assim, aí pensa, por exemplo, aqueles que sabem, nossa, né? Sabem e não fazem. Tem aqueles que estão alienados e não sabem, nem sabem que existe isso que a gente está estudando. Não. Tem aqueles que não fazem mal, mas também não fazem bem. Só faz o bem para a família dele. Só quer saber da família dele, não quer saber se o outro está passando, entendeu? Aí você, é homem de bem. Não, não é homem de bem. Ele não é um homem de mal. O homem mau, que faz mal para os outros, assim, intencionalmente. Agora, quando você não liga para o outro, você não quer saber de a questão social, né, de todo mundo, do coletivo, você não quer saber de, como é que fala? Aliviar o sofrimento dos que não tem menos que você. Aí já entra o julgamento, né? Que você é preguiçoso, que não sei o quê, que fica dando vida boa para malandro. Mas, então, não tem como regenerar desse jeito. Não. Então, cada um vai para sua... Por isso que tem muitos morados na casa do meu pai, aquele que só preocupa com a família dele. Tem tanto que só preocupa com ele. Porque o elemento tem que... O que preocupa com o coletivo vai para o coletivo. O que preocupa com o coletivo já tá mais na linha dos pensamentos, né, da carta viva de Jesus, né? Que é isso que a gente está fazendo, que tentando ser, né? Os que viemos de outro orbe para cá, milhares de anos atrás, viemos para esgotar o egoísmo. E quando a gente analisa a nossa situação individual, nós ainda não esgotamos o egoísmo, certo? Estamos na luta para esgotar o egoísmo. Eu pensei para mim, né? Eu pensei, o meu agravante é assim, que não é para eu aprender, que eu já sei, eu só estou relembrando. Então, é isso aí, ó. Minha chance é essa agora, de esgotar o egoísmo que eu não vou. Agora, não tem mais o que aprender. Por isso que nós estamos associados aqui numa casa espírita, né? Nós tipo assim, aí que está na responsabilidade. Quem mais sabe, mais será cobrado. Por isso que a gente está associado aqui numa casa espírita, que é para esgotar o egoísmo, né? Acabar com... incluir o próximo na linha do nosso... E praticar a bondade, que foi o que Jesus ensinou, né? Tipo assim, não cabe mais você ser afrontado e revidar. Não aqui cabe no mais. livro Fonte Viva... Não cabe mais você ser maledicente. Não cabe Jesus mais. veio chamar a atenção para a bondade humana. Não cabe mais isso para nós. Jesus aqui, ó, Fonte Viva. Capítulo 137. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Bondade humana que é o que está faltando. Então, o fim de toda a carne é vindo, né? O fim da carne, da complicação, evidentemente, que a lei de destruição. Quando nós não operamos a destruição do egoísmo, nós vamos estar sujeitos aos movimentos de fora. E vão nos pegar pelo contrapé. E para destruir o egoísmo, eu preciso praticar o bem. Conservar o amor ao próximo, é para praticar o bem. Vai no frigir dos ovos praticar o bem, né? O que é amor ao próximo? Porque aí eu vou sair do plano instintivo, do egocentrismo, do narcisismo, e vou partir para o campo da solidariedade. E quando toda a sociedade, né, conforme Kardec vai dizer,
quando toda a maior parte da sociedade for constituída por homens de bem, eles naturalmente eles vão impor os bons sentimentos em todas as áreas da sociedade. E impor pela exemplificação. Impor pelo amor, não é impor pela força, não. Pelo exemplo. Impor pelo amor. As leis vão mudar, as instituições vão mudar, sim. E todos vão sendo, aqueles que não sabem o que estão fazendo aqui na Terra, os espíritos novos, muitos vão se agregar nesse movimento, e outros não, outros vão continuar agregados ao movimento egoísta. Então, vai haver a transmigração, vai levar tanto os adiantados recalcitrantes, quanto os novos que não vão querer rebeldes. Seguir Rebeldes. um plano da bondade plena. Por isso que demora, porque os grupamentos estão selvagens, os semi-civilizados, os mais adiantados, eles estão todos misturados em todas as nações. Não tem como você acontecer um evento de desencarnação em massa num tal lugar para eliminar os maus. Não tem como, porque está todo mundo misturado. E a gente evolui pela Então, quando ocorre um terremoto de grande expressão, uma guerra de grande expressão que ceifa muitas vidas, pega ali o elemento complicado, como o elemento de regeneração, mas que ainda precisa passar por uma dor. Sim. Porque se ele está ali, ele gerou lá atrás um motivo para estar naquele Exatamente. Então, à medida em que os homens vamos nos transformando e imbuídos de bons sentimentos, certas coisas vão deixar de ter sentido na Terra, como produção de armas. Pessoas efetivamente de bom coração não precisam de ter arma de fogo, a não ser que sejam agentes da justiça. Aí eles são capacitados para isso. Precisar, né? E o agente da justiça está ali para defender a sociedade. Então, se ele fizer uso da arma de fogo, é prerrogativa legal para defender o fraco contra o forte. Isso aqui é um conceito espírita, proteger o fraco contra o forte. Mas à medida que os fortes, egoísticos, vão saindo, então esse tipo de situação vai também sendo eliminado. Por isso que tem que ter calma. Nós vamos conviver ainda muito tempo com essa engrenagem. Tem que ter calma, tem que ter paciência, dar um exemplo. Porque nós vamos conviver com essa engrenagem ainda muito tempo. Até para conquistar essas virtudes, né? Paciência, tolerância. Com aquilo que a gente mesmo Toda a engrenagem complexa que tem na Terra, quer sair fora. Tráfico de drogas, produção de drogas, vamos ter que conviver com isso muito tempo ainda. Sim. Isso não vai acabar até 2057. Um passe de A corrupção não vai acabar até 2057. O elemento que rouba energia elétrica no poste, isso não vai acabar até 2057. Né? Então a gente precisa ter. Porque o mundo de regeneração, na minha concepção, é algo totalmente diferente dessas coisas, né? Não vai precisar de polícia, nem de judiciário. Agora tem um texto sobre isso, acho que é no Pão Nosso, no futuro. Não vai ter cadeia, não vai ter trabalho para juiz, para polícia, então não vai precisar de juiz, polícia. Tanques serão convertidos em arados. Está lá no livro do Emmanuel, falando das armas. Homens de armas irão cuidar do solo. Para viver esse Éden tem que merecer, né? Pão Nosso, capítulo 44.
se não me falha a memória, no futuro. Então vamos lá. Então o fim de toda a carne é vida. Então eu preciso. A carne é digamos assim, o anseio carnal, o anseio egoístico. Isso precisa mudar. O egoísmo crasso. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Então aqui são 3 movimentos aqui que dependem. O primeiro movimento é um decreto, certo? O fim de toda a carne é vindo. Um decreto. Mas isso está, para a gente entender, isso está associado ao perante a minha face. A face divina. A representação da face divina para nós aqui, fisicamente falando, foi Jesus, o modelo e guia. Mas do ponto de vista prático, o dos 10 mandamentos, por exemplo. Face de Deus e os ensinamentos de Jesus, certo? E a constatação de que o ensinamento foi interiorizado, conscientizou o plano intelectivo, é o que está expressado na sequência, porque a terra está cheia de violência. Porque no mundo primitivo pré-chegada do ensinamento iluminativo na Terra, a violência era a tônica normal dos indivíduos, ainda instintivos. Os elementos virtuosos eram esporádicos ali no mundo ainda. Os que buscavam dar bons exemplos ainda eram esporádicos. Grandes exemplos de amor eram esporádicos, certo? Ainda era. Agora aumentou um pouco. Agora já temos mais do que havia na antiguidade. Hoje já temos mais. Certo? Temos mais do que havia na antiguidade. Proporcionalmente falando. Porque nós temos muitas instituições beneméritas no mundo. No tempo de Jesus só tinha uma. Não, depois que Jesus partiu. Que é a Casa do Caminho. Primeira instituição benemérita. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Que se tem notícia. Certo? Porque quando o ensinamento chega, né, está decretada a morte do homem velho. Se nós somos ineficientes na instauração, corre por nossa conta. Porque a partir do momento que o ensinamento entrou na consciência, a morte dessa carne aqui, que é o homem velho, está decretada. Então, o irmão entregará o irmão à morte, não é isso que Jesus diz lá em Mateus? Allan Kardec. Allan Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nos entregou a morte do homem velho. Jesus também nos entregou a morte. Então, o irmão entregará a morte ao irmão. Não estou falando aqui de traições que vão fazer com que o elemento seja assassinado. Não, estou falando de um aspecto de transformação moral. Porque o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia, moral. Ciência, filosofia e moral. A moral espírita é a mesma moral do cristianismo. Como Jesus
pregou e exemplificou. Não o cristianismo que os homens depois estabeleceram de forma organizada, porque esse ficou contaminado pelo egoísmo. Tanto que o Império Romano voltou de forma diferente, como o Império Romano místico. A Igreja Católica Apostólica Romana. O nome já diz. A mesma estrutura. Sumo Pontífice, as estátuas dos deuses romanos tornaram as estátuas dos santos. Mesma estrutura. Depois o contínuo sacrifício foi retirado. O que é o contínuo sacrifício? Aquele movimento de transformação moral para o qual Jesus chamou-nos. Foi substituído pelos sacramentos, práticas exteriores, venda de indulgências, confissões. Tudo isso substituiu o sacrifício contínuo. Paulo já falava dos fariseus, na Epístola aos Hebreus, que eles comemoravam os pecados, certo? Todo ano. Vamos relembrar? Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, primeiros versículos do capítulo 10. Vamos lá. Hebreus, capítulo 10. Porque nós estamos falando aqui do fim dos tempos, né? Que é o período da desolação anunciado por Jesus, não é isso? Quando o contínuo sacrifício é retirado, é a profecia de Daniel, se não me engano, não é isso? O que é isso, contínuo sacrifício? Contínuo sacrifício é a reforma constante da transformação moral. Contínuo sacrifício. O espírita é reconhecido por domar suas inclinações más, contínuo sacrifício. Porque se não tivesse sacrifício, ninguém doma a inclinação má. A inclinação má tem que ser domada pelo sacrifício contínuo. Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então essa abominação da desolação é o que já estudamos em Apocalipse, retirada do sacrifício contínuo, né? E substituição desse movimento de transformação moral pelo observações práticas exteriores, que também contaminou o judaísmo, tanto que Paulo escreveu assim, Hebreus capítulo 10, porque tendo a lei, primeiro versículo, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles chegam. Certo? De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. E você vai lá atualmente, é o movimento da confissão de uma determinada religião. Se você tem que todo ano confessar, você está fazendo a comemoração dos pecados. Você vai lá, confessa e é absolvido. Então você, no ano que vem, você continua fazendo comemoração. Não foi isso que Jesus instituiu como uma prática para nós. Jesus instituiu a vivência do bem cotidiano. É interessante o Paulo falar, porque se
Se esse sacrifício resolvesse, não teria mais sacrifício. Porque Não. a pessoa purificou, É. não vai precisar mais sacrificar. Né? Mas ele vai para outro pecado. Não. Ele continua assim, ó. Não, aí nós vamos se purificando, não vai ter mais sacrifício. Exatamente, A acabou o população toda sacrifício. regenerou, o mundo regenerou, É. mas não é o que acontece. Porque é Fala impossível depois. que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo e preparaste. Olha a reencarnação aí. Você vai reencarnar para ser. Você entrando no mundo, você entrou pelo corpo, o corpo é preparado. Isso também está lá nos Salmos, lá. Preparação do corpo. Então, então é necessário o sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo. Porque esse código chamado 10 Mandamentos, ele contém uma série de itens cujos mandamentos, diretrizes, contrariam os nossos desejos. Ou não contrariam? Não cobiçarás a mulher do próximo. A gente pode colocar aqui mulher e homem juntos. Cobiçar o sexo oposto não é da nossa natureza? Da nossa essência ainda? Por isso que tem esse mandamento lá. Não cobiçarás. Não adulterarás. Está lá assim, não adulterarás. Aí nós podemos entender. Não adulterarás a lei, tanto a lei divina quanto a lei humana, os contratos. Então, se nós fizermos um contrato de união com alguém, não vamos adulterar esse contrato. Que é uma adulteração. Certo? Tanto no campo pessoal, quanto no campo coletivo. Não direis falso testemunho. O que quer dizer falso testemunho mesmo? É mentira. Mentira. A mentira ainda permeia a nossa sociedade. Basta ver as lutas contra as chamadas fake news. Que muitos nem querem que seja combatido, porque todos têm o direito de livre expressão. Então a pessoa vai no templo, ela aprende lá no templo que não dirás falso testemunho, mas ela na rede social ela tem o direito de expressar a sua vontade, mesmo que seja mentira. Percebam a contradição. Então as pessoas vão lá no templo, depois confessam, são perdoadas, depois continuam. Então isso diz que Paulo está falando que acontecia no tempo dos fariseus e acontece hoje. Ainda acontece hoje. Por isso que é difícil. Então, essa lei traz uma série de dispositivos sobre anunciando coisas para que nós não façamos, mas que nós gostamos de fazer. Podemos até não gostar mais de fazer, mas no automatismo ainda fazemos. Por quê? Porque é o que nós gostamos ainda. A gente já decretou que não gosta. Nós já decretamos que não gostamos. Mas é como dizia Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, por causa do automatismo instintivo. Aí por causa de uma situação política, o elemento vai lá, não, eu vou disparar essa mentira aqui porque o fim justifica o meio. A minha ideologia política justifica esse. Só que nós, ideologicamente, temos agora um filtro chamado espiritismo, que deve permear a nossa conduta, atividade, até em questões políticas. A gente deve passar pelo filtro do espiritismo.
Então, o Espiritismo nos ensina que só entre os egoístas se encontra o ódio, a iniquidade e a violência. Você fala assim. E aí nós vamos, então, por causa de uma posição política, nós vamos ser violentos? Vamos disseminar o ódio? Então, é uma incoerência da nossa parte. Então, a gente precisa ter consciência. Porque essa é a face de Deus em nós. Certo? É o que o pessoal fala, né? Não trazer a política para dentro do espiritismo, né? Mas levar o espiritismo. Levar o espiritismo à política. Boas práticas, né? O espiritismo tem, no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, toda uma plataforma até para a atuação social daquele que vai se candidatar a um cargo eletivo. Está no Espiritismo. O próprio Kardec nunca foi omisso politicamente, né? O Kardec nunca foi omisso politicamente. Mas o Espiritismo, sim, mas o Espiritismo nos ajuda a sermos pragmáticos no campo político. Não adianta o sistema de... O mundo de regeneração é um mundo bom para todo mundo. Quando Allan Kardec fala para nós aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, né? No capítulo 9. No capítulo 9, no item 5, ele fala assim, ó. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos. A terra não está cheia de violência, aqui nós não estamos fazendo aqui o diagnóstico, porque a terra está cheia de violência. Para que nós estamos fazendo esse diagnóstico? É para ficarmos orando no templo? Não. É por uma atitude e inserção prática no organismo social, para dar um bom exemplo. Não violento. Por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos e prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Aí ele continua assim, ó. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Então, o simples afastamento dos maus vai tornar a Terra um mundo ditoso. E quando nós falamos aqui dos maus, é dos egoístas. O egoísmo é o mal, meus amigos. Nós vamos ver aqui, né? Então, o Espiritismo tem toda uma plataforma. Uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, que são 930. Então, não é um bom mote para um político espírita trabalhar? Erradicar a pobreza, a miséria. E outro, por exemplo, questão 685A. 685A. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Aí, 685 e 685A. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo isso família, a sociedade deve fazer as vezes desta. Sociedade ou Estado. Então aqui também tem uma motivação de trabalho para um político espírita.
Só que hoje, na situação de hoje, se você levanta essa bandeira, vocês vão te taxar de comunista, por exemplo. Estou falando de espiritismo. E é difícil falar de espiritismo. Porque pouca gente toca nesses assuntos. Esses assuntos são tabus no movimento espírita. Ninguém fala nesses assuntos. Ninguém fala nessa vertente social clara que tem o espiritismo, nesse eixo claro, que vem lá com de Jesus, vem de Jesus para nós, que é o que Jesus fazia. Por causa do quê? Por causa do ódio político, por causa dessa polarização ridícula que tem, existe. Porque a Terra está cheia de violência. Bom, por que a Terra está cheia de violência, né? Allan Kardec faz aqui uma questão 917. Eu já citei aqui, cito de vez em quando, leio de vez em quando, que é a dissertação que Kardec faz, a questão 917, e também a dissertação que ele acrescentou, a questão 1085A, que eu li aqui, tá? São as duas dissertações. Então, qual que é o diagnóstico para essa violência, né? Vai dizer assim, ó: louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Quanta gente nas redes sociais está estimulando aí o bem e os bons sentimentos? E são atacadas. Não são? Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua sendo a chaga social. É o mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Não está falando aqui para procurar em todas as partes do coração. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Da família aos povos, da choupana ao palácio. Todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo, só restará então destruí-las, senão totalmente, de uma só vez, ou pelo menos parcialmente, né? Aí ele fala aqui: contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens destruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Então, o Espiritismo é ciência, filosofia e moral. Agora, a moral espírita é a mesma moral do cristianismo. Então, é aí que toca na religião. Lembrando que Jesus não veio fundar nenhuma religião. E nós já lemos aqui de Emmanuel falando que ele não veio trazer elaboração extraordinária para o pensamento religioso. Ele veio chamar atenção para o bem comum. Então, nós não estamos falando de religiosidade como fim. É religiosidade como consequência. A religiosidade é consequência em espiritismo no casamento entre ciência, filosofia e moral. A consequência é religiosa porque toca lá no cristianismo
principalmente pelo que Jesus ensinou e praticou, como também pelos ensinamentos sobre as leis morais que Jesus trouxe, reencarnação, evolução, pluralidade dos mundos, mortalidade da alma, plano espiritual. Então, toca na religião, mas como consequência. Nós, por causa disso, não saímos de espada na mão, convertendo as pessoas à força para o espiritismo. Não. Esse é o regime da violência. Da violência. Aliás, João Batista já falava, Jesus já falava, o reino do céu, até João Batista, foi tomado pela violência. Quer dizer, agora comigo não mais pela violência. Tá? O plano da não violência. Então, na questão, estamos falando da educação, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então, na questão 1085A, a dissertação de Kardec complementa aqui o que ele fala da educação. Ele vai falar assim, ó, também a 1085A, a educação. Então, ele falando aqui o forte é trabalhar para o fraco, foi a resposta que os espíritos deram. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então, Kardec vai dizer o seguinte: não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência, por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então, tem que ter trabalho. Tem que ter emprego. Certo? Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Então, a miséria é um flagelo destruidor. Nós estudamos sobre os flagelos destruidores no Livro dos Espíritos. Tem os flagelos naturais, tem os flagelos morais, a guerra, a miséria, com flagelos morais. Qual a fonte da miséria e da guerra? É a mesma. Egoísmo. Que faz com que o forte queira sambarcar os bens do próximo e que gera o ódio que faz com que se queira guerrear contra aquele que pensa diferente. Egoísmo. Certo? Flagelo criado pelo egoísmo. Porque lá nos primórdios, quando o homem era primitivo, não tinha miséria. Miséria é invenção do egoísmo na Terra. Para combater isso que Jesus veio. Consequência do egoísmo, né? É jogo de palavras. Filho direto. O ódio à injustiça e à iniquidade. O ódio à iniquidade e os castigos sem remissão, que é a violência, que é o ódio. Questão 771 do Livro dos Espíritos. Frutos do egoísmo. Só entre os egoístas se encontram o ódio, a iniquidade e os castigos sem remissão, que é a violência, condenação. Não pelas autoridades. Falando da condenação que nós fazemos nos linchamentos morais. E a iniquidade é o que gera a miséria. Iniquidade é o oposto de equidade. Equidade está além da igualdade. E a lei é de igualdade. Nem igualdade tem ainda.
A equidade é você equiparar as pessoas no mesmo nível. Por exemplo, tem um muro, o muro mede 1,80 m. Um elemento de 1,90 m consegue chegar do outro lado, mas um de 1,50 m não consegue. Então você coloca lá um caixote, equipara os dois aí em tamanho. Então, viu a mesma visão. Equidade. E isso contraria a meritocracia propalada pelo sistema egoístico. E quando se busca corrigir a equidade, a iniquidade por meio de cotas, que é o Estado fazendo as vezes da família, como já lemos aqui, vem os protestos. Né? Vamos ver. Então, à luz de tudo isso nós estamos falando aqui, em 2057, o Brasil vai ter resolvido os seus problemas? Estou falando só do Brasil, que é a pátria do Evangelho. Vai ter? É 2057? Colocando todos os ovos podres no cesto? Aí Kardec continua, né? E nós estamos falando aqui, gente, de fim de uma era. Não estamos falando essas palavras aqui para fazer propaganda política, não. Estamos falando de espiritismo, fim de uma era. Aí continua, né? A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípio, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem, que é o que a gente vê na sociedade. Kardec falava disso tudo aí. Então, esse é o nosso papo. Então, não basta o ensino intelectual, como o Luiz lembrou bem na semana passada. O ensino intelectual, o estacionamento moral impede um avanço exponencial do intelectual. O intelectual chegando à barreira. Então, a falta do avanço moral impede o alcance de determinados conhecimentos que estão além da nossa condição aqui. Não é isso? Então, nós só começamos aí a falar desse assunto, né? Do versículo 13. Versículo 13 realmente é um pouco demorado. Porque a Terra está cheia de violência, é o diagnóstico atual, que é o grande dilúvio que a gente vive hoje, o dilúvio promovido pelo egoísmo. E nós estamos tentando hoje construir uma arca segura, que são a nossa própria intimidade, as instituições beneméritas, dando força para isso no mundo, que são as arcas. Desde semana que vem nós vamos falar da arca. Que Jesus nos permita estarmos